Olá, queridos, tudo bem? Vamos começar agora a falar sobre a nossa revisão de transporte e energia. Vamos começar pela parte de transportes. Esse é um módulo, acho que tranquilo na nossa revisão, a gente vai passar bem por ele, bem mais simples que os últimos de indústria e geopolítica, mas ele tem aparecido com certa relevância, por isso que a gente tem dois assuntos hoje, tá bom? Vamos começar a falar de transporte, e aí eu vou fazer aquela parte bem inicial, e aí a gente vai falar alguns pontos importantes, mas é, bem introdutório. O segundo vídeo a gente fala de transporte no Brasil, tá bom? De cara, vocês devem lembrar que a gente fala que transporte ou transportar nada mais é do que você deslocar alguém ou alguma coisa de um lugar para o outro. Deslocar alguém ou alguma coisa de um lugar para o outro é vencer a barreira do espaço, certo? É você conseguir literalmente tirar alguma coisa de um espaço e ser capaz de escolher em qual novo espaço aquilo para. Só que essa relação de espaço ela não pode acontecer do jeito que você quiser. Ela precisa sempre vencer uma barreira que também é a do tempo. Então, o grande desafio do transporte é ser capaz de cada vez mais superar a barreira espaço-tempo. Ou seja, você levar para o espaço que você quiser, mas dentro de um tempo que seja condizente com a sua realidade. Se você vai entregar alimentos, você precisa, obviamente, ser rápido por conta de serem perecíveis. Se você vai entregar remédio, se você vai entregar um órgão para doação, se você vai entregar algo urgente, se alguém descobre hoje a vacina do Covid, a velocidade de produção e de distribuição vão ser os dois pontos mais importantes. Então a gente sempre fala de uma relação de espaço, chegar onde eu quiser, mas a gente sempre precisa lembrar do tempo. Eu preciso chegar, em alguns casos, num tempo razoavelmente urgente, o que me faz ter essa relação de espaço-tempo sempre em mente. Então a evolução do transporte ela sempre foi por aí. Espaço, tempo, espaço, tempo. Só que com o tempo e com a evolução, a gente foi percebendo que outras coisas importavam também. Então, quando a gente fala de transporte, a gente sempre vai falar de espaço-tempo. E a gente sempre vai falar por uma busca de velocidade. Tudo bem? Quando a gente fala em grandes navegações, quando a gente fala em levar 3, 4 meses da Europa para a América, você entende como é que velocidade era uma coisa que o mundo estava desesperado por aumentar. Tudo era muito distante, tudo era muito difícil, principalmente porque nós tínhamos uma velocidade de deslocamento muito baixa. E desde então, ou seja, há séculos que a gente vem batalhando contra quem? Contra a lentidão. Então a gente vê que na evolução dos transportes, o que tinha-se em mente era sempre velocidade. Vamos sempre conseguir chegar mais rápido, mais rápido, mais rápido. Só que a gente chegou ao século XIX e ao século XX. Chegamos à era dos gigantes de metal. Você deve lembrar disso a partir da segunda revolução industrial. E aí grandes transportes começaram a surgir. Os grandes navios, submarinos, tanques, aviões. E aí a gente realmente conseguiu vencer cada vez mais a barreira espaço-tempo, cada vez mais alcançar novos espaços, e a gente começou a bater uma outra parte que é fundamental, a carga. Quanto mais poderoso, quanto maior o meu transporte, mais carga eu consigo carregar. E isso começou a ficar realmente muito interessante. Os países que eram potências industriais, eles acabaram virando também as potências do transporte. Eles acabaram virando também aqueles países que são capazes de carregar mais, de carregar de maneira mais eficaz e de carregar num tempo menor. Tudo bem? E aí a gente começa a perceber uma disparidade muito grande. Por quê? Porque ser capaz de transportar é ser capaz de distribuir os seus produtos no mundo todo. Mas vamos lembrar de um episódio muito triste, porque a humanidade ela insiste em fazer essas coisas. Quando a gente olha para o século XX, o comércio cresce? Cresce, mas o comércio a nível global, e a gente vai falar dele daqui a pouquinho, ele vai levar mais tempo para acontecer. Tá? A gente vai ter que superar primeiro os problemas da Guerra Fria. E aí, infelizmente, essa logística de transporte que a gente consegue desenvolver, ela passa a ser muito, muito, muito utilizada também na distribuição de armas, na distribuição das guerras, que elas não vão só acontecer nas potências, na Segunda Guerra Mundial, mas também vão passar a acontecer em países como Oriente Médio, Vietnã, Coreia, e a gente sempre carregando e distribuindo essas armas. Tudo bem? E aí vamos só começar a falar algumas coisas mais modernas. Como é que a gente vê o mundo, então, superando essa questão dos conflitos, superando essa questão da Guerra Fria e entrando numa lógica de comércio global? Vamos lá. Primeira coisa, o transporte, a evolução do transporte, ela continua sob a mesma lógica. Eu preciso de velocidade
eu preciso de carga, só que entrou uma coisa que é fundamental para você entender algumas coisas. Por exemplo, o custo. Porque quando a gente fala só de transporte com velocidade, com carga, se você pensar só nisso, os aviões fazem super sentido para transportar muita coisa. As pessoas querem receber rapidamente seus produtos, as pessoas elas querem que o produto chegue rápido onde elas estão e um avião consegue carregar bastante coisa. Então, faria super sentido fazer o comércio mundial de avião. Mas a gente sabe que tem uma terceira perna nessa tríade do que a gente analisa hoje, que ela é fundamental, que é o custo. Tá bom? Por que a gente não manda carga de avião? Pelo custo. Então, hoje, quando a gente vai analisar o que fazer, é importante você pensar que nós temos essas três pernas: carga, custo e velocidade. Geralmente, você consegue ter duas delas. Essa é a grande questão em cima das decisões sobre transporte. Por exemplo, o avião, ele claramente tem uma velocidade esplêndida e tem uma carga boa. Quando você pensa, por exemplo, numa moto para o transporte urbano, ela claramente tem uma velocidade boa e um custo baixo. Problema da moto: carga. Não estou nem falando de segurança aqui. Carga, ela não consegue levar muita gente. Quando você pensa, por exemplo, num carro, ele tem uma carga muito melhor que uma moto, mas ele vai ter custo maior e uma velocidade um pouco menor. E por aí vai. E aí você começa a entender como é que as coisas funcionam. É assim que a gente vai pensar o transporte. Quando o mundo chega a essa lógica da globalização, quando o mundo chega a essa lógica do comércio realmente mundial pós-Guerra Fria, a gente vai viver o seguinte dilema, que é o seguinte: por muito tempo, a gente viveu um comércio porto a porto. A gente viveu um comércio que ele tinha que sair de um país para outro. A ideia do porto a porto é que você sai de um país para outro. É isso que o porto a porto quer dizer. Ou seja, você tinha grandes comércios internacionais baseados em acordos entre países. Você tinha um grande comércio mundial baseado na ideia de ir de um bloco para outro, mas sempre nessa lógica do país. Só que quando surge o comércio global, ele vai pedir duas tecnologias. Ele vai pedir transporte e ele vai pedir comunicação. A comunicação, ela começa a ligar não mais um país ao outro. A comunicação, ela começa a ligar uma empresa a um consumidor. E é isso que faz toda a diferença. Hoje você já não fala mais com o país, você fala com a empresa. Hoje, quando você vai falar que compra de um lugar, você não fala que compra do país, você compra da empresa. As pessoas falam que elas vão comprar da Amazon. As pessoas falam que elas vão comprar do AliExpress. As pessoas vão falar que vão comprar do Mercado Livre. Você não se relaciona mais a países, você se relaciona a empresas. Então nós temos aqui essa lógica de país a país sendo substituída por uma lógica que é de empresa para o consumidor. Essa lógica empresa-consumidor, ela muda totalmente. Por quê? Porque antes de um país para o outro, a lógica porto a porto, ela me atende super bem. Por que a lógica porto a porto me atende super bem? Porque a minha preocupação é tirar literalmente o produto de um país e levar para o outro. É sair de um bloco econômico e negociar com outro. Então, o transporte hidroviário, ele me atende? Me atende maravilhosamente bem. Por quê? Porque você sabe que o transporte hidroviário é aquele que consegue, entre todos, carregar mais carga, é aquele que consegue, entre todos, ser o mais barato. É óbvio que eu falei para vocês que não dá para ter tudo nessa vida. Se ele tem mais carga, se ele tem menor custo, ele está tão bom nesses dois, ele peca aqui. Ele não é veloz o suficiente para a gente gabaritar. Mas de todos os transportes, o mercado olha para ele e fala assim: tá, vamos de hidroviário. Por quê? Porque mais carga, mais barato, compensa o fato dele não ser tão rápido, porque isso aqui me dá economia de escala. Como assim, Hans, essa economia de escala? Eu consigo juntar grandes negociações, eu consigo juntar grande quantidade de, de produtos, eu consigo juntar grande quantidade de empresas negociando com o mesmo lugar e fazer um transporte só. E botar todo mundo no mesmo barco. E isso vai deixando cada vez mais barato o frete para todo mundo, isso vai deixando cada vez o produto mais barato, isso vai deixando a empresa cada vez mais competitiva.
Você entende a ideia da economia de escala? São ações ou características que vão proporcionando melhorias na sua negociação. Então, olha, eu junto todo mundo num barco. Ah, beleza. Então, o que aconteceu? O frete ficou mais barato. Primeira cascata. Opa, o frete ficando mais barato, meu produto fica mais barato. Opa, meu produto ficando mais barato, eu fico mais competitivo. Eu ficando mais competitivo, eu conquisto mais mercado. Eu conquistando mais mercado, eu tenho mais renda para investir. Então, essas características que vão impulsionando em escala o seu negócio, elas estão muito ligadas ao transporte. Tudo bem? Então, o transporte hidroviário ele sempre funcionou. Mas quando a gente assume essa lógica porta a porta, não me interessa mais chegar de um país no outro, mas de uma empresa a um consumidor, eu preciso mudar. E aí a gente entra no campo da intermodalidade. Você deve lembrar que intermodalidade é exatamente quando eu tenho mais de um modal de transporte no mesmo trajeto. Tá certo? Quando eu tenho mais de um modal de transporte. Ou seja, eu vou continuar usando o hidroviário? Sem dúvida. Sem dúvida eu vou continuar usando o hidroviário. Sem dúvida ele é capaz de pegar uma quantidade gigante de produtos da China e distribuir para o mundo. Ele é capaz de pegar uma quantidade gigante de produtos americanos que foram produzidos no México ou no Vietnã e transportar para o mundo. É óbvio que a gente vai continuar usando. Olha as características dele. Mais carga, mais barato, me dá economia de escala. É óbvio que a gente vai usar ele. Tá certo? Óbvio. Mas ele não me atende mais. Por quê? Porque eu não sei quão chique você é. Mas ninguém consegue chegar na minha porta de barco. Tá bom? Eu não moro assim tão perto do oceano ou de um rio. Então ninguém consegue chegar à minha porta de barco. Então essa ideia de chegar até a porta do consumidor, a ideia de você comprar da Amazon e a Amazon entregar na sua mão, isso passa invariavelmente pela intermodalidade. Ou seja, as empresas cada vez mais precisam ter mais de um meio de transporte ligado à sua entrega. As empresas precisam cada vez mais investir em diferentes modais. Lembra quais são os modais? Nós temos o hidroviário, o ferroviário, o aéreo, o rodoviário e os dutoviários, que na verdade é a utilização de encanamentos, né, para fazer o transporte, basicamente oleodutos e gasodutos. Tá certo? Então nós temos tudo isso aqui. Por que eu vou ser intermodal? Porque ao ser intermodal, você tem escolhas. Você tem escolhas. E ter escolha pode te permitir escolher o que é mais barato. Exemplo. Exemplo. Você quer ir até o aeroporto Santos Dumont. Você pode ir para o aeroporto Santos Dumont de VLT ou você pode ir de Uber. Você tem mais de um modal disponível para você. Você tem um modal rodoviário, você tem um modal ferroviário. Cabe a você. Na verdade, o VLT também é rodoviário, né? Não seria modal. Vamos supor que você pudesse ir de metrô, tá certo? Você pode ir de metrô ou de Uber. E aí você escolhe. Já que eu tenho mais de uma opção, já que eu sou intermodal nesse trajeto, eu posso escolher aquele que é mais barato para mim. Ou eu estou com pressa, então eu não vou escolher aquele que é mais barato, mas eu vou escolher aquele que é mais rápido. Tudo bem? Ou seja, ter as opções me permite escolher o que é mais barato, o que é mais rápido, o que é melhor para mim. Em alguns lugares é possível você escolher o que é mais seguro e por aí vai. Então a intermodalidade, além de chegar aos lugares que só o hidroviário não chegaria, ela me permite fazer essas decisões. Ela me permite escolher entre o mais barato e o mais rápido. E como é que a gente consegue botar a intermodalidade em prática? Através da containerização. Você lembra do que é um container, certo? Aquelas caixas de metal coloridas em cima dos navios. E esse processo de containerização é o processo em que eu deixo de pensar o transporte de um barco e passo a pensar o transporte de um container. Como assim, Hansen? Antes eu poderia pegar uma empresa gigante de mineração e fechar com ela um frete de navio. Isso não faz o menor sentido. Por que eu vou ter um navio inteiro só transportando minério? Não faz o menor sentido. Vamos pensar uma coisa? O Brasil vende produtos naturais para a China, o Brasil vende minérios para a China, o Brasil vende muitos alimentos para a China. Pergunta: faz sentido ir um navio de minério e um navio de alimento? É óbvio que não. Faz sentido ir só um navio com tudo. Óbvio que faz. Mas, Jansen, como é que eu posso fazer um só navio com tudo? Através do processo de containerização. Como assim? Os produtos vão ser transportados em containers, em caixas isoladas, o que permite que um barco ele possa transportar uma variedade qualquer de produtos. Mas não é só isso.
esse mesmo container, essa mesma caixa, ela tem um tamanho padronizado para ela ser encaixada em caminhões ou para ela ser encaixada em trens. Então, o fato da gente poder encaixar o mesmo produto, a mesma caixa no trem, a mesma caixa num caminhão, permite que a intermodalidade aconteça. Então, a grande modernização do transporte, o Enem perguntou isso, as pessoas ficaram em dúvida. A grande modernização do transporte passa por onde? Passa pela containerização, que não é simplesmente colocar o produto dentro de uma caixa. É poder fazer o barco transportar várias coisas e é poder conectar a intermodalidade. A mesma caixa transportada pelo barco, ela é colocada num galpão, ela é colocada num galpão, ela é transportada num caminhão, ela é transportada num trem e vai até a porta das pessoas. Esse é o ponto, tá bom? Esse é o ponto. E como é que a gente vê isso tudo? A gente vê que o mundo, ele está dividido mais ou menos assim, ó. Eu fiz esse esquema aqui de mundo, obviamente, simplista, mas eu gostei dele. Adquiri até um carinho. Olha só. Nós vamos ter diferenças, óbvio. Quando eu olho para Estados Unidos e Europa, nós temos as estruturas mais antigas de transporte. Tudo bem? Nós estamos olhando para cá, para as potências de segunda revolução industrial. Tudo bem? O Japão também entraria nessa história, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Ó. Aqui nós temos as potências de segunda revolução industrial. Então, nesses dois lugares aqui, nós vamos ter aquele transporte clássico, superestruturado em linhas de trem por todo o território. Nós vamos ter portos importantes. Nós vamos ter ali a base desse transporte baseado nos gigantes de metal, tá certo? Que vai viver a era da segunda revolução industrial, que era uma era de produção em massa, que era uma era fordista, que era um momento em que eu tinha que transportar muita coisa, era uma era que eu tinha que pegar muito produto e levar para os lugares, tudo bem? Só que olha só o que acontece. Essa segunda revolução industrial, ela vai entrar em declínio, tá? Não que ela tenha acabado, mas ela deixa de ser o principal ponto quando a gente olha para toyotismo e quando a gente olha para a terceira revolução industrial, ou seja, quando a gente olha para os anos 70. E o que acontece nos anos 70? A gente tem uma crise do modelo fordista e a gente vai ter um processo chamado de desconcentração industrial ou simplesmente a terceirização da produção. Então, olha o que aconteceu. A gente pega uma série de indústrias e manda para vários países do mundo com amplo destaque para o Sudeste Asiático. Então, essa terceirização da produção, ela fez com que o Sudeste Asiático se tornasse o novo polo de transportes do mundo. Tudo bem? É aqui que a gente concentra a estrutura de transporte no mundo. Por quê, Hansen? Por uma razão muito simples. Os países ricos, eles começam a produzir no Sudeste Asiático. A Europa vai produzir no Sudeste Asiático. As empresas americanas vão produzir no Sudeste Asiático. O que isso significa na prática? Que o volume de produtos que saem do Sudeste Asiático é uma coisa impressionante. E eles precisam alcançar o quê? O mundo todo. Então você vai reparar que nós temos, de novo, a tríade do capitalismo como aquele lugar em que você concentra as estruturas. Sempre a tríade do capitalismo. Botando a América, a África, a Austrália é um pouco melhor, mas mesmo assim, de forma mais periférica na estrutura de transporte. Inclusive, eu já vou falar uma coisa para você ficar muito de olho. Não dá para fazer isso aqui sem investir em infraestrutura. A China só está virando a China porque ela fez investimentos maciços em transporte, internos e externos. Os maiores portos do mundo são chineses para negociar com o mundo. Quando você olha, por exemplo, internamente, a China está construindo a maior frota de trens do mundo. Então é um grande investimento em transporte. Quando você não tem a estrutura de transporte, o Enem adora usar um termo que é você vive um obstáculo técnico. Então fica muito de olho nisso, por quê? Porque quando a questão começa a falar de não é só fazer acordo comercial, não é só ter produtos bons, não é só evoluir a indústria. Você tem que superar os seus obstáculos técnicos. Obstáculo técnico são coisas ligadas à infraestrutura, como, por exemplo, energia, como, por exemplo, transporte. Tudo bem? Então não basta isso aqui tudo acontecer se o país não consegue melhorar a sua estrutura, a sua infraestrutura. Tudo bem? Você não entra nesse circuito porque você não supera os seus obstáculos técnicos. Tudo bem? Vou sair da frente para vocês tirarem um print e a gente já volta.